Senhor? Amém. Quantos estão queimando por Jesus essa noite? Diga glória a Deus. É muito bom estar aqui, é muito bom estar com os irmãos. E que culto, né, irmão? Glória a Deus. Tem culto que a gente já começa a 100 km por hora, né? E Deus está ministrando muito ao nosso coração essa noite. Quem já tem sentido a presença de Deus aqui? Glória a Deus. Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia. No livro do Êxodo. O capítulo é o de número 3. Louvado seja Deus. Glorificado, engrandecido, exaltado, bendito é o teu nome, Senhor. Esse lugar é teu, Senhor. Esse povo é teu, Pai. Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar. Passeia, Senhor, no nosso meio. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. Vamos ler então. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, diga fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Senhor Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos teus exaltores, porque conheci as suas dores. Glória a Deus. Quem pode glorificar ao Senhor pela sua palavra? Amados irmãos, servos de Deus, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, estamos diante do texto que narra o momento inicial ou o marco de Deus na vida deste homem chamado Moisés. Sabemos que o livro do Êxodo, ele fala da saída do povo hebreu do Egito. Deus os resgatou com mão forte, com braço forte, e os tirou da escravidão que eles ali sofriam naquela terra. É interessante porque essa história ela faz um paralelo com aquilo que Cristo fez por nós, pela sua igreja, que de forma tão maravilhosa Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso. E nós hoje vivemos uma vida em Deus, em Cristo, guardados pelo Senhor. Foi isso que Deus fez com aquele povo. Foi isso que Deus fez com Israel. Agora note que esse momento ele é o marco inicial na vida de Moisés, como eu disse. Deus agora está o convocando, está o chamando, está o atraindo para junto de si. E a história conta que Moisés, voltando um pouco mais atrás, ele nasceu já perseguido por esse projeto que Deus tinha na vida dele. A Bíblia conta que quando Moisés ainda era menino, o rei então traz um edito sobre aquela terra, porque ele olhava para aquele povo, o povo hebreu, e dizia que precisava se preocupar com aquele povo, porque grande era a força, grande era a forma como aquele povo se multiplicava no meio do Egito. Ele então olha para aquele povo e diz o seguinte: olha, precisamos fazer alguma coisa para que esse povo que agora habita no nosso meio não se multiplique de forma que venha nos comprometer, porque havendo guerra entre nós, talvez esse povo até se volte contra nós. Então ele, preocupado com isso, ele dá uma ordem às parteiras daquele lugar, diga parteiras. Ele dá uma ordem àquelas mulheres dizendo o seguinte: olha, qualquer menino que nascer você vai ter que matar.
Menino de mulher hebreia que nascer, vocês vão matar. Se for menina, deixa viver. Agora, se for homem, mata. A história é interessante porque Deus traz um temor naquelas mulheres e a Bíblia vai dizer que elas temem ao Senhor e não intentam fazer mal nenhum a nenhum dos filhos das hebreias. Agora escute uma coisa e já entenda algo pelo Espírito de Deus. Só as mulheres levantem a mão para o céu, eu vou profetizar. O Senhor está levantando no meio dessa geração mulheres que estão sendo levantadas para proteger, guardar e zerar aquilo pelo qual o Senhor está fazendo e realizando. Escute, por esses dias Deus vai colocar algo nas suas mãos, do qual você vai ter que clamar, você vai ter que orar, você vai ter que se dispor a fazer, porque o Senhor vai te usar, mulher de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Havia algo acontecendo naquela terra. E todas as vezes que Deus se põe a fazer algo, o inimigo sempre se levanta. Parteiras para destruir os filhos, não conseguiu. O rei então se ira porque ele descobre, agora ele traz um novo decreto. Todo menino que nascer das hebreias agora vai ser jogado no rio, porque eu não aceito que eles cresçam. E aí a história vai dizer que aquela terrível situação de fato aconteceu no meio daquele povo. Mas Deus esconde os seus. Escute uma coisa. Os planos do Senhor jamais serão frustrados. Os planos do Senhor jamais serão encobertos. Sabe de uma coisa? Ainda que o inimigo tente algo contra você, ainda que a luta esteja grande sobre a tua vida, o segredo do Senhor está contigo. A palavra diz que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Aleluia! E saiba de uma coisa, querido irmão, quando você ora, e aí eu já trago um conselho no Espírito para você. Quer orar no Senhor? Ora no Espírito. Deixa Deus te tomar no Espírito nas suas orações. Sabe por quê? Porque existe uma coisa interessante da oração no Espírito. Você fica ali na sua casa, ainda que lavando a louça, ainda que no seu trabalho, e se você ora no Espírito, o inimigo fica maluco. Sabe por quê? Porque ele não entende o que é que Deus está falando com você, e nem muito menos o que no Espírito você está falando com Deus. É isso que aconteceu no meio daquele povo. O inimigo não sabia de que forma destruir os planos que Deus já estava começando a realizar. Então ele dá um decreto: mata todos os meninos. Mas aí Deus pega o menino do qual ele estava levantando e esconde exatamente dentro da casa do inimigo. Glória a Deus por isso. Deus pega o menino, faz com que sua mãe o coloque num cestinho, coloca ele no rio e ele vai correndo pelas águas daquele rio. E a Bíblia diz que a filha de Faraó encontra o menino e traz ele exatamente dentro da casa daquele que o perseguia. Glória a Deus. Escute uma coisa: os planos do inimigo sobre a sua vida serão frustrados. Ei, está se levantando lá no teu trabalho alguma coisa contra você? Ei, irmão, está se levantando contra você lá na tua escola, na tua faculdade, onde quer que for. O Senhor já está te dando livramento essa noite. O Senhor está se levantando com mão forte sobre a tua vida e te dizendo: ei, os meus planos não serão frustrados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é interessante porque a Bíblia vai dizer, nessa narrativa que nós lemos, que Moisés agora, ele já não é mais um príncipe do Egito. A Bíblia vai dizer que Moisés, por força de uma situação, ele é impelido a sair do Egito. Ele então mata um egípcio que estava lutando contra um hebreu, o enterra na areia e foge para o Egito, porque quando o Faraó descobre, Faraó diz: eu vou matar ele. Ele então precisa fugir. E aí ele vai exatamente para essa terra, onde ele conhece um sacerdote, Reuel, e casa com uma de suas filhas e passa a habitar naquele lugar. Moisés agora, ele já não é mais um jovem, agora ele já é um homem. E ele tem 40 anos de idade. Os 40 primeiros anos da vida dele, ele passou como príncipe do Egito. E aí Deus agora o leva para o deserto para desconstruir algumas coisas na vida de Moisés. E aí eu entendo que muitas vezes na nossa caminhada Deus nos leva para o deserto, não simplesmente para nós sofrermos, mas para começar a trabalhar algumas coisas que precisam ser forjadas no nosso caráter. Moisés só entendia a linguagem do Egito.
Ele só entendia como era ser um príncipe no Egito, e Deus agora o leva para o deserto para o ensinar a ser pastor. E como nós sabemos que crente nós somos, que vida de pastor não é fácil. Amém, pastor? Vida de pastor é vida de aflição, é vida de luta. E muitas vezes ele tem que se colocar em um lugar só, um lugar escondido, onde somente Deus o vê, onde somente Deus conhece a sua dor, onde somente Deus conhece a sua dificuldade e o seu problema. E essa é exatamente a situação em que Moisés se encontra nessa hora. Ele está no meio do deserto, apacentando aquelas ovelhas, e ele então agora entende que aquilo que Deus havia construído na vida dele até aquele momento parecia já não ser mais nada. Parecia que tudo que ele havia estudado, tudo aquilo que ele havia aprendido e tudo aquilo que ele havia construído já tinha se desfeito em sua vida, e tudo agora parecia somente pó, assim como havia o pó naquele deserto que estava diante dos seus olhos. Mas numa bela noite, a Bíblia diz que ele está junto das ovelhas, e ele olha ardendo em fogo. A Bíblia diz que ele olha para aquela sarça e ele acha aquela visão, uma visão terrível e maravilhosa. E aí, quando ele está diante daquela situação, existe algo no aprendizado de Deus nessa história para a nossa vida, que é aí onde eu quero que o Espírito comece a trabalhar no seu coração. A Bíblia vai dizer que Moisés olha para aquela visão, e até então não há voz de Deus, Deus não brada no meio da sarça, até o momento em que no versículo 3, Moisés diz: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Aleluia. Aí eu te faço uma pergunta. Nós estamos vivendo em um tempo, amados irmãos, Igreja do Senhor, em que nós temos falado muito sobre avivamento. Temos falado muito sobre coisas que Deus tem realizado no Brasil e fora do Brasil. Um mês de oração e adoração a Deus. Quando deram por si, as pessoas daquele lugar começaram a dizer: Deus está fazendo um poderoso avivamento aqui. E eles começaram a entender que era um avivamento, porque eles começaram a ver gente, jovens, pessoas vindo de todos os lugares e de todas as cidades, e reunindo quase 15 mil pessoas por culto, adorando e agradecendo o nome de Jesus. Eu fico maravilhado porque quando eu li o relato sobre aquele acontecimento, o pregador daquele dia, ele diz que a mensagem em Romanos 12 não parecia ser uma mensagem poderosa e de um avivamento glorioso. Ele até diz no seu relato que ele manda, após a mensagem, uma mensagem de WhatsApp para sua esposa dizendo o seguinte: olha, prepara a janta que hoje eu vou chegar cedo. A mensagem parece que não foi poderosa. Ele faz um apelo no final daquela reunião, mas agora a reunião acaba. E a história e o testemunho daquele culto que foi real, aconteceu ali nos Estados Unidos, diz que quando ele terminou aquele culto, uma quantidade de jovens se reuniram no canto da igreja e começaram a adorar o Senhor. Eles começaram simplesmente a dizer que Jesus era tudo na vida deles. E eles se reuniram em 5, daqui a pouco eram 6, 7, 8, 15, 20. E de repente, irmãos, Deus transformou aquele lugar em um lugar de glória e adoração. Sabe, eu quero te dizer uma coisa essa noite, irmão. Para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, não precisa de muita coisa, só precisa de você. Só precisa que você se posicione, que você assuma o lugar que o Senhor deseja que você assuma. Note que Moisés está vendo aquela visão, mas enquanto ele não olha para a visão e não se posiciona para ela, não há a voz de Deus. Mas na hora que ele se vira e diz: me virarei e verei um bradar de Deus que está vindo sobre o Brasil, amém? Existem coisas que estão acontecendo e são coisas reais. Nós estamos vendo os nossos filhos serem perseguidos, nós estamos
estamos vendo, irmãos, as nossas crianças sendo induzidas a desconstruir a relação e a identidade delas. Existe um anúncio de que se o inimigo está se levantando, é porque Deus está também levantando um poderoso avivamento. É porque Deus está levantando libertadores no meio do seu povo. E eu creio sim, essa unção está vindo sobre nós. Essa unção está vindo sobre o Brasil. Essa unção está vindo sobre a nossa casa. Mas ei, ela não vai começar e ela não vai se expandir sem que no secreto, lá no teu deserto, no teu lugar solitário, no lugar onde é somente você e Deus, o Senhor te convida para este lugar. O Senhor te convida para esse ambiente onde você ouça a voz do teu Deus te dizendo e te chamando pelo teu nome. Vem para esse ambiente, vem para este lugar. O Senhor está te chamando essa noite. O Senhor está bradando no meio do fogo, aleluia, essa noite, te convidando para este ambiente. Você quer queimar em Deus? Então aceite esse chamado e se posicione. Você quer queimar em Deus? Então escute a voz do Espírito que fala para você e te convida a se posicionar, a talvez mudar algumas atitudes da sua caminhada, a talvez se desfazer de algumas coisas que estão te puxando para trás. Ei, esqueça o que ficou para trás. Esqueça aquilo que você fez. Mas Moisés matou um homem. Não, Deus está te chamando para o agora. Está dizendo, é hoje que eu quero fazer na tua vida. É hoje, aleluia. Glória a Deus. E eu nunca vi, irmãos, ninguém na Bíblia ser chamado por Deus desocupado. Deus nunca chama alguém desocupado. Note que Moisés está apacentando ovelhas. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver Gideão malhando trigo no lagar. Você vai ver Davi como pastor, cuidando das ovelhas de seu pai. Você vai ver Eliseu sendo lavrador de 12 juntas de boi, quando Elias passa a sua capa sobre si. Você vai ver Mateus trabalhando como funcionário público, quando Jesus o chama pelo meu nome. Você vai ver Lucas, o doutor Lucas, sendo médico, atuando na sua função e sendo chamado pelo Senhor Jesus. Você vai ver Pedro, André e Tiago sendo pescadores, executando a sua boa obra. Mas quando o chamado de Deus vem, quando o chamado de Deus vem, não existe dizer que estou ocupado. Não, pastor, eu não tenho tempo de ir para a oração. Não, pastor, eu não tenho tempo de estar no culto de doutrina. Não. Ei, irmão, quer viver o avivamento de Deus, quer viver um tempo com Deus, pega as tuas ocupações e entrega ao Senhor e diz, Senhor, eu posso até estar com o meu tempo complicado, mas eu vou reservar tempo para ti. Começa a entregar, irmão, a tua vida a Jesus, e você vai ver o que Jesus vai fazer contigo. Aleluia. A gente brinca, irmãos, porque quando a gente era jovem, sempre que o líder de juventude chamava a gente para alguma obra, amém, Richards? A gente sempre dizia assim, não, pastor, a gente está meio ocupado, né? Juventude ainda é assim hoje. Mas toda vez que o jovem encontrava uma bênção, né, uma namorada, aí encontrava tempo para estar na casa da namorada, né? E aí a gente entendia. A questão, irmão, não é o tempo. A questão é a sua dedicação àquele tempo. Amém? Porque quando há amor, quando há paixão, quando o seu coração começa a arder e entender que algo está queimando, aleluia. Irmãos, eu vim na última oração de quarta-feira, às 5:30 da manhã aqui na igreja. E eu estava exatamente ali onde o Marcelo está. E o pastor estava aqui contando um testemunho sobre algo que Deus o revelou. E eu estava ali naquele lugar e eu disse para o Senhor, Senhor, o Senhor vai fazer isso e eu creio, mas eu te peço, não me deixa fora disso. Eu entendo, irmãos, que Deus está fazendo algo. Escute isso pelo Espírito de Deus. Deus está fazendo algo poderoso, maravilhoso. Existe algo de Deus que está queimando aqui, irmão. Existe um fogo. Existe um fogo que está queimando. E os louvores, a canção, essa noite falou sobre isso.
Existe algo de Deus para queimar no meio do seu povo, e eu te peço, por favor, não fique fora disso. Comece a render a sua vida ao Senhor, por favor. Comece a novamente buscar mais ao Senhor com intensidade. Entregue a sua vida ao Senhor. Você é ocupado, mas entregue a sua ocupação a Deus. Não pense que Deus vai tratar com gente desocupada, não. Com gente que gasta o seu tempo na internet, falando da vida alheia, falando que o irmão é isso, que o irmão é aquilo. Ah, mas eu não gosto do irmão. Irmão, vai se ocupar em Deus. Tem tanta coisa pra gente orar, pra gente buscar, pra gente clamar, pra gente estar se derramando no Senhor. Ei, existe um tempo que o Senhor está nos chamando para que nós possamos converter o nosso coração novamente a Ele, e a chama que aqui no início o Senhor plantou, que ela volte a queimar nos nossos corações, que ela volte a arder no íntimo do nosso ser. Ei, lembra-se daquele início que o Senhor te trouxe, que o Senhor te levava àquele momento íntimo de comunhão com Ele. O Senhor está dizendo para ti: eu tenho saudade de ti, eu tenho saudade do tempo contigo, eu tenho saudade daqueles momentos de intimidade, de comunhão, de adoração. Há um fogo queimando de Deus nesse lugar essa noite, e esse fogo nos convida a nos rendermos a Ele. Agora escute, nós precisamos ser zelosos com aquilo que Deus está fazendo. A Bíblia conta que havia um menino, um jovem chamado Samuel na Bíblia. E esse menino foi chamado por Deus, a sua mãe entregou ele para o Senhor. E uma bela noite ele está ali, e a Bíblia vai dizer que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chama Samuel. Esse texto ele toca o meu coração, porque ele começa dizendo: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A lâmpada, o candelabro, era um concerto perpétuo que Deus havia estabelecido com o seu povo. E o concerto dizia o seguinte: essa chama, ela não deverá se apagar. E quando eu olho para a Bíblia, e a Bíblia já começa esse texto dizendo antes que a lâmpada se apagasse, é porque existia uma possibilidade de ela se apagar. E o fogo, irmão, que existe, está passível de ser apagado, é porque ele não está sendo zelado, é porque ele não está sendo cuidado. E era exatamente isso que estava acontecendo. Os filhos de Eli se desviaram do Senhor. O sacerdócio de Eli já estava quebrado. Mas a Bíblia diz que antes que aquele fogo se apagasse, Deus fala ao menino: ei, menino do Senhor, o Senhor fala contigo hoje. Não deixa o fogo se apagar. Não deixa a chama se apagar. Ah, irmão, mas você não sabe o que eu já vivi, você não sabe o que eu já passei, você não sabe como eu estou aqui. Mas o Senhor está dizendo para ti: ainda existe uma chama, ainda existe um fogo aí dentro de você, e você só precisa despertar esse leão que está dentro de você aí, irmão. Você só precisa despertar de novo para esse fogo. Aleluia. A Bíblia diz que Deus chama Samuel. Ele não entende, ele vai até o sacerdote e pensa que é o sacerdote Eli que está chamando ele. O sacerdote diz: vai e volta para dormir, não sou eu que estou te chamando. O Senhor chama ele novamente: Samuel. Ele vai de novo ao sacerdote e diz: me chamaste? Ele diz: não te chamei eu, volta a dormir. Pela terceira vez o Senhor chama Samuel. Aí quando o Senhor chama ele pela terceira vez, até o sacerdote desviado entende que é Deus. Por quê, irmão? Porque quem ouviu um dia a voz de Deus nunca esquece. Quem um dia pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, aleluia, não sabe viver. Ah, irmão, eu sei que você está aqui hoje, o Senhor está queimando o teu coração. Escute. Antes que a lâmpada de Deus se apague, ouça a voz do Senhor. E o Senhor só está esperando alguém que escute.
Aleluia. Eu amo o Senhor porque o Senhor não olha como os nossos olhos veem. O Senhor não atenta para o que o nosso olho vê. O Senhor não olha a cor. O Senhor não olha o tamanho. O Senhor não olha a conta bancária. O Senhor não olha o teu status social. O Senhor olha para o coração e Ele diz: olha, eu só preciso de alguém que escute essa noite a minha voz. E que quando Samuel escutou e ele disse por fim: Senhor, eis-me aqui. O Senhor disse: ah, Samuel, eu estava há tanto tempo esperando que você escutasse. Eu vou fazer uma coisa tão linda, tão terrível e maravilhosa no meio do meu povo. Eu só esperava alguém que ouvisse. Aleluia. Isso vai tinir os olhos de quem vai ouvir o que eu estou fazendo. Ei, alavassure baichon de gasui de balaço. Estou eu fazendo algo novo. Ei, servos do Senhor, assim diz o Senhor. Pastores, estou vos dando algo novo, diz o Senhor. Revelação nova do meu espírito. Haverá um fogo em vós, um fogo. Incomodarei ainda mais o vosso coração, diz o Senhor. Incomodarei ainda mais, despertarei mais, despertarei mais, despertarei mais, despertarei mais. Mas sim, quando atentardes a minha voz, virá um fogo. Aravas, requiande de balabachori anderehai, aracasou de banahas, nequianda varas. Aleluia. Deus está na casa, irmão. Deus está na casa. Deus está na casa. Aleluia. Quem quiser ser batizado no Espírito Santo, hoje é o dia. Aleluia. Glória. A Bíblia diz que quando o Senhor brada no meio da sarça, e o Senhor se apresenta a Moisés, no primeiro momento ele escuta a voz de um Deus que brada no meio de uma sarça, e aquela visão é maravilhosa. Mas no segundo momento é interessante que Moisés só vai cobrir o seu rosto quando Deus mostra quem Ele é. E eu acho maravilhoso a forma como Deus mostra quem Ele é. Aleluia. Porque Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. É naquela hora que Moisés entende quem é o Deus que está falando. Ele só entende porque Deus se manifesta como o Deus de seus pais. Ô igreja, por favor, receba isso essa noite. É o Senhor que está falando. O Senhor quer fazer de você uma geração cujos filhos, aleluia, reconhecerão o Senhor pelo nome de vocês. O Deus do Marcelo, o Deus da Brena, aleluia, o Deus da Sandra, o Deus do Nicodemos, o Deus do pastor Soares, aleluia, o Deus da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor me traz à memória, pastor Soares, em Maltiene, que eu hoje estou pregando aqui, mas eu lembro do dia que eu entrei como um jovem de 14 anos nessa igreja, sem conhecer a Jesus. Quem estava pregando aqui neste púlpito era o seu pai, pastor Soares, pastor Assis. E ele pregou naquele dia, enquanto ele pregava, meu coração queimava. E eu dizia só no meu cantinho ali, no meio da igreja: Senhor, eu preciso disso.
Naquele dia, quando ele fez o apelo, eu vim a esse lugar e eu rendi a minha vida nesse santuário aqui, nesse altar. O que Deus começou a fazer, Ele continua, Pastor Soares. A geração continua. E Deus vai fazer mais. Em nome de Jesus. Deus vai fazer mais. Deus está só começando. Aí Deus diz o seguinte para Moisés: olha, Moisés, você já entendeu quem eu sou? E Moisés tem medo de morrer quando ele entende quem é Deus. A Bíblia diz que ele esconde o rosto para não morrer. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, ó, você não ultrapassa esse limite. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando, ela é terra santa. Deus estabelece um limite com Moisés. E é interessante, porque Deus está tendo o primeiro encontro com Moisés. Aleluia, glória a Deus. E aí Moisés então recebe o chamado do Senhor naquele dia. Após aquele dia, muitas coisas se sucederam. Moisés foi atraído por aquele fogo. Aquele fogo mudou a sua vida dali por diante. Ele já não era mais o mesmo. Deus havia transformado a sua história. Deus havia mudado a sua vida completamente naquele dia. E a história vai se sucedendo e Moisés agora vai se levantar como libertador do povo de Israel no meio do Egito. E vem as pragas, Faraó fica com o coração endurecido, até que por fim o povo sai do Egito. E dali se sucedem muitas maravilhas do Senhor. O Senhor passeou com o seu povo pelo deserto. Durante o dia havia uma coluna de nuvem para os livrar do calor, do sol escaldante do deserto. Durante a noite havia uma coluna de fogo para os aquecer e os proteger. Houve o maná que não os deixou passar fome. Houve as águas daquela bela rocha de Meribá que não os permitiu ter sede. Houveram as sandálias dos seus pés que não se desgastaram, porque o Senhor cuidou inclusive disso. As suas vestes, elas não se desgastavam, porque o Senhor também cuidava disso. A Bíblia diz que ao amanhecer o maná descia do céu e eles podiam colher o maná e se alimentar. Quando o povo abusou do maná e disse: Moisés, nós queremos carne, o Senhor então mandou codornizes. Havia uma nuvem de codornizes que cobria o arraial de Israel e o povo tinha carne. E Deus diz: olha, encham os barris de carne, porque eu cuido do meu povo. O povo viu grandes maravilhas. Moisés passou por diversas situações, inclusive situações difíceis, onde ele teve que clamar a Deus para que Deus não destruísse aquele povo. Mas eu quero passear com você agora até o capítulo 19 de Êxodo, no versículo 16, para ser mais preciso. Agora Moisés já passou por quase tudo isso. E no versículo 16 diz o seguinte: aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Agora o povo está diante do monte. Deus disse para Moisés: Moisés, agora é o seguinte, prepara o povo, que daqui a 3 dias eu vou descer sobre o monte. E aí Moisés agora desce ao povo e diz: olha, se preparem, se santifiquem, porque o Senhor vai vir sobre esse monte, vai vir sobre vós. Aí Moisés volta para Deus. Agora, ao terceiro dia, como no texto que nós lemos, Deus desce sobre o monte. E agora nós não vemos mais somente uma sarça. Agora nós estamos olhando para um monte. E a Bíblia diz que à medida que Deus vai descendo sobre o monte, agora o monte começa a estremecer. Ele começa a fumegar, as rochas começam a se desprender. Era a poderosa presença de Deus vindo com fogo sobre o monte. Havia um fogo, uma visão tão terrível ali que o escritor de Hebreus, Paulo, ele vai dizer que havia um temor grande sobre o povo naquele dia. Moisés está diante do monte agora. E a Bíblia diz que o povo olha para aquela visão e eles dizem o seguinte: Moisés, fala tu ao Senhor,
e nós ouviremos: não fale o Senhor a nós, para que nós não venhamos a morrer. Moisés disse, mas, em outras palavras, ele dizia: gente, esse glória, esse poder, essa manifestação é o Senhor. Isso daqui é para vocês, é para nós, é o nosso Deus que está ali. Mas o povo temeu. A Bíblia diz que o povo começou a se afastar daquele ambiente. Deus, vendo aquela situação, Deus olha para Moisés, chama Moisés e diz: Moisés, vem cá, faz o seguinte, estabelece agora um limite aqui. Diz para o povo: vocês não podem ultrapassar o limite, nem tocar no monte, porque aquele que tocar morrerá. Aí o povo fica de longe. E a Bíblia diz que só Moisés sobe ao monte. E a Bíblia diz mais: e ele entra num ambiente onde era de espessas nuvens e escuridão. Aí Paulo, no livro de Hebreus, diz que quando Moisés vai, questionamento seu vai depender sim de algo que você precisa fazer em Deus, mas também vai depender de que você se desvincule de algumas coisas. Não, irmão, mas se eu fizer isso eu vou morrer. Se eu fizer isso, eu corro o risco de perder tudo que eu tenho. Mas o Senhor está te convidando para as espessas nuvens, onde Deus está, onde Deus está, onde Deus está. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés sobe ao monte e o Senhor fala com ele aqui naquele lugar. E aí, eu preciso terminar, irmãos. Eu quero que você abra comigo Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Você pode olhar para a tela. Aqui já é o Senhor no monte falando com Moisés. O Senhor está, só ele e Moisés agora no monte. O Senhor diz para ele o seguinte: ô Moisés, como seria bom se eles pensassem assim, e me respeitassem, e sempre obedecessem todos os meus mandamentos. Assim, daria tudo certo, para eles e para os seus descendentes para sempre. Agora, já que esse povo não quer vir a mim, Moisés, versículo 30. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para as suas tendas ou barracas. Mas você, Moisés, fica aqui comigo. Glória a Deus. Agora nós estamos falando de um Moisés que já conheceu a Deus. Ele tinha tido um primeiro encontro com Deus lá no início, na sarça. E lá Deus falou para ele: olha, Moisés, não ultrapassa os limites, porque esse lugar é terra santa. Mas agora Deus está dizendo para Moisés: ó Moisés, esse povo não pode ultrapassar os limites, mas tu fica comigo. Esse é o convite do Senhor para a nossa vida essa noite. Ei, tu fica aqui comigo. Tu fica comigo. Fica nesse lugar que eu criei para você. Fica nesse ambiente de glória que eu estou te envolvendo essa noite. Fica nesse ambiente que eu tenho preparado para ti. Ei, tem gente que não quer vir, tem gente que não está nem aí, tem gente que está descompromissada com a minha palavra, mas tu fica comigo, fica comigo, fica comigo. É esse o chamado do Senhor para a tua vida essa noite. Fica nesse ambiente de fogo e glória que o Senhor tem para ti, igreja de Messejana. Aleluia. O fogo é símbolo do Espírito de Deus. Deus se manifestou com fogo na sarça. Deus se manifestou com fogo no Sinai. Deus se manifestou com fogo no templo de Salomão, com fogo na oração de Elias. Deus é fogo, a sua palavra é fogo. Os ministros do Senhor são como labareda de fogo. Jesus batiza com fogo. O Espírito do Senhor desceu como línguas repartidas como de fogo. Ei, existe um fogo de Deus sobre a tua vida essa noite. Quem deseja experimentar esse fogo, quem deseja render a sua vida a esse fogo e dizer: Senhor, eis-me aqui nesse ambiente, eis-me aqui nesse ambiente, me leva a este lugar de fogo e glória. Agora, de verdade, eu preciso terminar.
Eu quero terminar só falando da vida de um homem chamado Moody. Moody era um homem que foi conhecido como um dos heróis da fé. A Bíblia, ou melhor, a história conta que Moody ele não era um homem que tinha tantos privilégios. Ao contrário, ele vinha de uma família muito simples e pobre. Ele já tinha pelo menos 7 irmãos quando seu pai veio a falecer, deixando a sua mãe viúva. E aí, por final, ela ainda estava grávida e de gêmeos. Ao todo ficaram então 9 irmãos. E aquela mulher sozinha, uma mulher de Deus, lutou para criar 9 filhos. O 5º filho então decidiu sair da roça, como era o trabalho de sua mãe. Ele disse: mãe, eu sinto que eu tenho um chamado de Deus, eu vou para a cidade, eu preciso fazer alguma coisa. Ele sai então da casa de sua mãe, vai para a cidade trabalhar como sapateiro. E naquele ambiente onde ele trabalhava, ambiente simples, Deus levanta um professor de escola dominical que vai buscá-lo lá no quartinho, no final da sapataria. Coloca a mão no ombro dele e diz: olha, Deus quer transformar a sua vida. Aleluia. Mais tarde, aquele menino, ele entrega a sua vida ao Senhor, se torna homem e decide servir a Deus. Moody então agora está em um culto como esse. O pregador está de forma forte, levando a palavra, e ele diz o seguinte naquela mensagem, naquele dia: o mundo ainda não viu, não experimentou um homem cheio do poder de Deus. Aquela mensagem naquele dia transformou a vida de Moody para sempre. Ele orou ao Senhor e disse: eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem cheio de Deus. Mais tarde, já velho, alguém perguntou para ele: como começar então um despertamento espiritual em uma igreja? A resposta dele foi a seguinte: acenda uma fogueira em um púlpito. Ei, igreja do Senhor, igreja de Messejana, eu não sei se alguém essa noite talvez tenha respondido a Deus esse chamado e tenha dito: eu quero ser essa pessoa também. Mas se pelo menos alguém aqui em Messejana tenha dado essa resposta para Deus, eu tenho certeza que Messejana nunca mais será a mesma, que a sua casa nunca mais será a mesma, que o seu trabalho nunca mais será o mesmo, que os seus filhos nunca mais serão os mesmos. Ei, existe um chamado de Deus, querido, e Deus conta com você. Deus conta com a tua casa, Deus conta com a tua vida. Vem queimar no Senhor, queime no Senhor, queime, 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 de maneira que as pessoas olhem para você e desejem e almejem o fogo que habita na sua vida, o fogo que habita. Queime de maneira que os seus filhos olhem para você lá na frente e digam: eu quero queimar como minha mãe, eu quero queimar como meu pai um dia queimou. Queime como o Senhor deseja que você queime, e seja abençoado essa noite em nome de Jesus.